Eu dou para essa mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite, é o Deus da segunda chance. Diga assim, o Deus da segunda chance. Nós servimos ao Deus dezenas e centenas e milhares de segundas chances. Amém? Quero falar um pouco sobre isso. Nós estamos num semestre cujo tema, Igreja debaixo do favor de Deus. Falar do Deus da segunda chance é contar do Deus da Bíblia, esse Deus gracioso, misericordioso. Desse Deus que a Bíblia diz que se renova a cada manhã suas muitas misericórdias. Estou vendo a Patrícia passando de lá para cá. Nossa, fiquei feliz demais de te ver aqui. Shalom. Não falei isso com intenção. Amém? Eu vi o Cleiton também, está te procurando aqui. Amém? Estou aí sem ver você algumas semanas. Estive contigo lá na célula do Irineu. Estou muito feliz de te ver aqui. Amém? Declaro que o Senhor vai falar com você nessa noite. Amém? Vai falar com cada um de nós. O texto de Juízes 13, de 1 a 5, se você tem a sua Bíblia aí, eu quero que você acompanhe, diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, Zorá é o nome da cidade, amém, irmãos? Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamando Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Aleluia. Verso 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Verso 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Eu gostaria que os irmãos repetissem isso comigo. Diga assim: não beba vinho ou bebida forte alguma, sobre a cabeça, não, porque o menino será nazireu. Obrigado. Consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Até aí a palavra do Senhor. Amém? Se há uma verdade, irmãos, que nós, como povo de Deus, precisamos assimilar para servir ao Senhor de maneira livre e termos uma experiência abundante com a graça do Senhor. Se é uma verdade que nós precisamos assimilar, que o Deus que nós servimos é o Deus das segundas chances. É o Deus da segunda chance. Diga assim: o Deus que nós servimos é um Deus sempre pronto a nos oferecer segundas chances. Amém. Não é Sanches não, é chances. Quando eu era pequenininho, meu nome é Márcio Ricardo Sanches Vargas. Quando eu falava na escola, eu falava errado, Dani. Eu falava Márcio Ricardo Chances Vargas, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, mas quando vinha ser homem, comecei a falar direito, né? Glória a Deus. Se há alguma coisa que nós precisamos assimilar como igreja a respeito do Deus a que nós servimos, é que Ele é um Deus das segundas chances. E desejando ministrar um pouco sobre isso nessa noite, irmãos, o personagem que nós achamos na Bíblia, nós teríamos alguns outros. Amém? Nós, por exemplo, iniciamos os encontros com Deus nas chácaras, ministrando a respeito de Jacó. E nós poderíamos falar a respeito de Jacó sobre o Deus da segunda chance. Todos os patriarcas na palavra de Deus, nós poderíamos ministrar a respeito do Deus da segunda chance. Veja, eu já ministrei isso aqui no nosso meio. O Senhor chamou Abraão e disse assim: olha, fartei uma grande nação, engrandecerei o teu nome. E ele fez ali as promessas a Abraão. Uma das coisas que o Senhor disse, por último, ele falou assim: ó, tu serás uma bênção. Engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abraão sai do meio da parentela,
do meio do povo dele, do lugar onde ele morava, conforme a palavra do Senhor, e foi para a terra que Deus ia mostrar para ele. Mas a Bíblia diz: vindo a fome, desce ao Egito. Então, rapidamente, depois de algum tempo seguindo o caminho, Abraão, ele se abateu pelas circunstâncias. Essa que é a verdade. E ele resolveu deixar o lugar onde ele devia estar e desceu para o Egito, onde ele teria mantimento material. Irmãos, Abraão é o homem que nós consideramos na palavra de Deus o padrão de fé. Mas nós estamos falando aqui de um homem que também sucumbiu na dúvida, que o coração ficou esmurecido, que ele se permitiu abater e desceu para o Egito. E ali ele não só fez aquilo que Deus não queria que ele estivesse naquele lugar, como ele chega ali com medo também do faraó e dos homens poderosos daquele lugar se apoderarem da esposa, que Sara era uma mulher idosa, mas ao que tudo indica, uma mulher muito bonita. E ao ponto de Abraão dizer: eu vou dizer aos homens da terra que você é minha irmã. E essa era uma meia verdade. Mas não vou dizer que você é a minha esposa. E essa é a meia verdade que ele omitiu. Para que os homens não venham a me matar e ficar contigo. Então, veja bem, é o homem da fé, mas que também teve as suas demonstrações de fraqueza. Amém, igreja? Então, Abraão é um homem, na palavra de Deus, um santo, íntegro, reto. Os irmãos sabem, a Bíblia diz que Davi é conhecido como homem segundo o coração do Senhor, mas você conhece o testemunho de Davi. Ele não teve um testemunho aprovado como pai, ele falhou na condução dos seus filhos, ele traiu a esposa e inclusive cometeu o homicídio contra o rapaz que deitou, contra o marido da esposa com quem ele deitou, amém? Mas a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Então veja, a Bíblia está nos mostrando que os homens são de carne e osso, amém? Agora, nós caímos, pastor, e quando caímos, perdemos o chamado, perdemos as promessas, ou tem caminho para a restauração? Irmãos, é interessante, eu estou citando o exemplo de todos esses homens para dizer, introduzindo para os irmãos nessa noite, que tem algo que nós precisamos conhecer a respeito do nosso Deus. Ele sempre está pronto a nos dar segundas chances. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? O Deus que nós servimos está pronto a nos oferecer segunda chance. Esse homem do qual trata esse texto, ou esses capítulos de Juízes, a partir do capítulo 13 que nós estamos lendo, o Sansão, a Bíblia diz que ele foi constituído um juiz no meio do povo de Israel. Você sabe, nós temos falado isso já do ano 2017 algumas vezes. A nação de Israel não tinha reis, eles tinham juízes. E sempre como o povo se afastava do propósito do Senhor, a bênção do Senhor saía de sobre o povo. E as nações, porque tinham inveja do povo de Israel, porque o povo de Israel prosperava muito. O povo de Israel era uma nação que crescia, o povo de Israel uma nação que era vitoriosa em todas as batalhas. Ele sempre teve muitos inimigos. Nós estamos vindo de um feriado de Páscoa, Sexta-feira Santa, etc. Eu separei uma parte da minha noite. A gente teve um compromisso, cheguei em casa à tarde e assisti esse filme Lutero. Nós estamos, não sei se os irmãos sabem, nós estamos no ano que nós completamos 500 anos de reforma protestante. Eu acho que eu até escrevi no grupo da igreja indicando isso para você assistir. Não sei se eu falei isso no grupo de líderes só ou no grupo da igreja. É um filme que eu recomendo você assistir, porque nós somos protestantes, às vezes não sabemos o que isso significa na história. Amém? Povo evangélico, nós somos cristãos protestantes. É necessário que nós entendamos a história para saber por que nós nos afastamos, por exemplo, do catolicismo romano. Amém, amados? Eu já tinha assistido esse filme, mas assisti ele novamente. E sexta-feira nós saímos para comemorar o aniversário da minha esposa, mas eu passei uma parte do meu dia assistindo a Lista de Schindler. Os irmãos já assistiram esse filme?
É um filme 3 horas, é um filme bem comprido. Eu assisti ele picado, assisti 1 hora, saí para fazer uma coisa, daqui a pouco eu voltei. Aí eu saí com os irmãos que foram ali para a gente comemorar o aniversário da minha esposa. A Laura também estava comemorando, alguns jovens. E quando eu cheguei em casa, mesmo com sono, ainda fui terminar o filme. E esse filme foi um filme que Deus usou muito para ministrar o meu coração. Então, o povo de Deus se afastava, o Senhor permitia que a bênção saía de sobre o povo. Eu estou citando esse exemplo para dizer para os irmãos, chegou um momento ali assistindo a lista de Schindler, que irmãos, é estarrecedor as imagens do filme, sim ou não? Falei, meu Deus, mas por que que os povos têm tanto ódio contra o judeu? Porque por um momento eu me senti até ignorante com relação a isso, irmãos. Os irmãos sabem, o judeu é perseguido em todo lugar do mundo, não é só lá na faixa de Gaza, não. Amém? E o Senhor estabeleceu um concerto com o povo de Israel. Quando as nações, os inimigas, se levantavam, então quando o povo se arrependia e voltava para o Senhor constituiu no meio da nação de Israel juízes, vários deles. Esse livro que nós estamos lendo aqui, ele conta vários desses juízes que foram usados para libertar o povo. Foram vários. 5 principais, mas não são únicos. E Sansão é, dentre os juízes, o juiz dentro do livro que ocupa mais espaço dentro do livro. Você vai encontrar 4 capítulos, 13, 14, o 15 e o 16, sobre o qual nós queremos, em alguns minutos aqui, discorrer para os irmãos, falando a respeito da vida desse homem. Primeira coisa que nós podemos observar na leitura que nós fizemos aqui, era que Sansão foi chamado para ser nazireu. Vamos dizer isso? Diga nazireu. Não era narizeu, não. É nazireu. Amém? Pastor, o que significa um nazireu? Não um narizeu, não. Desde o momento que nós estamos lendo aqui, vocês percebem que a palavra do Senhor para mãe de Sansão, Manoá, é uma palavra muito próxima à palavra que o anjo Gabriel deu para Maria. Os irmãos notaram isso? É quase idêntica à palavra que Maria recebeu. E o chamado de Sansão muito parecido com o chamado de Jesus, porque ele também foi constituído para libertar um povo. Veja, irmãos, em algum momento na palavra de Deus nós nos identificamos com o povo que é liberto. Mas é necessário nós entendermos, segundo a palavra de Deus, que todos nós que conhecemos a Jesus também fomos chamados para ser libertadores. Diga assim, eu sou um libertador. Porque eu quero falar um pouquinho a respeito do voto de nazireado, para que você entenda que eu e você também fomos chamados a sermos nazireus. Minha língua está querendo falar narizeu, irmãos. Nazireu nos nossos dias. Amém? Nós somos chamados para ser nazireus nos nossos dias. O que era o nazireado basicamente? Nós temos a lei do nazireado sendo narrado ali no livro de Números. E ele era um chamado de consagração específica para aquele homem. Só homens eram chamados para o nazireado. Um chamado específico para aqueles homens, e eles tinham 3 características principais, 2 delas foram citadas no texto que nós lemos. Nós queremos falar rapidamente sobre essas 3 características. Primeiro, o nazireu não bebia vinho. Diga assim, o nazireu não bebe vinho. Amém? Com isso não estou querendo dizer necessariamente que o povo de Deus não possa tomar bebida alcoólica. Amém? Ainda que a Bíblia é clara que nós não devemos ser um povo que nos embriaguemos. Isso é mau testemunho. Se nós nos embriagarmos com bebida alcoólica, nós estamos dando um senhor mau testemunho. Pastor, o senhor acha que o crente pode beber um vinho, pode tomar cerveja? Irmãos, eu particularmente prefiro não usar essa prática. Amém? Mas como não é o tema da minha ministração, não vou avançar em falar sobre isso. Pastor, eu
a palavra do Senhor é clara a respeito disso. A palavra do Senhor é clara que nós não podemos nos embriagar. Amém? Então, você precisa avaliar o quanto você se sente forte para vencer a bebida, se você quer administrá-la dentro do seu lar. Mas se embriagar-se é vetado. Amém, amados? O nazireu, no entanto, era alguém que não podia beber vinho. Pastor, se o senhor está dizendo que o nazireu não podia beber vinho, e se eu sou um nazireu, isso poderia dizer que eu também não posso beber vinho? É necessário que nós entendamos que o Novo Testamento, agora nós precisamos olhar para essa verdade e entender que isso ilustra um princípio. Qual princípio, pastor? Olha aqui para mim. Por gentileza, fique atento que a mensagem é cheia de detalhes e eu quero que isso seja assimilado pela igreja. A bebida alcoólica na Bíblia, ela fala de alegria, de fonte de satisfação. Amém, irmãos? E por que o nazireu era chamado para abrir mão do uso do vinho? E não podia nem comer uva. Porque ele era chamado a escolher como fonte de prazer o Senhor. Amém? O Senhor quer ser a nossa fonte de alegria. O Senhor quer ser a nossa provisão de desfrute. O Senhor quer ser o descanso do seu povo. Irmãos, nós sabemos que no Velho Testamento nós temos o descanso no dia de sábado. Mas quando você vem no Novo Testamento, por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz que Ele é maior do que o sábado, querendo dizer, eu sou o sábado. Eu sou o descanso de vocês. Portanto, o descanso para nós no Novo Testamento, então, agora não trata de uma experiência de sentar no seu sofá, pegar o controle remoto, botar as pernas para cima, mas o descanso para nós é Cristo. Amém, amados? O descanso é Cristo. Obviamente, irmãos, todos nós temos necessidade de descanso. Todos nós precisamos dormir, por exemplo. Mas é necessário que até quando você durma, você lembra que esse sono é profético. Que da mesma maneira como você descansa sua cabeça no travesseiro, você foi chamado a eleger o Senhor como teu descanso. O descanso para a sua alma, o descanso para o teu espírito. O Senhor Jesus é chamado na palavra o príncipe da paz. Os irmãos estão assimilando o que eu estou dizendo? Por isso então o nazireu não podia tomar vinho, porque ele elegia o Senhor como fonte de alegria. Irmãos, no texto de Efésios 5,18, a Bíblia compara o enchimento do Espírito com o vinho. E ela diz o seguinte, olha, você não deve estar embriagado com vinho, mas faço nas minhas palavras, embriague-se com o Espírito. Seja cheio do Espírito. É isso que a Bíblia está dizendo. Beba do Espírito. Se você tiver que se encontrar fora de estado de sobriedade, que seja porque você perdeu o controle da sua vida para o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém? Nossa, aqui é meio mais fraquinho, os irmãos gostam muito de vinho, hein? O Espírito Santo é o nosso vinho. Amém? Somos chamados a nos embriagar nele. Por isso eu quero dizer para os irmãos que a gente é uma igreja meio de louco mesmo. Esses dias eu fui acusado de conduzir aqui no nosso meio uma igreja de jovens. Alguém saiu da nossa igreja e falou assim, pastor, essa igreja aqui é uma igreja só de jovens. Eu digo para os irmãos, não tem nada a ver com a nossa igreja, é uma igreja de jovens. Essa igreja é uma igreja que valoriza o enchimento no Espírito Santo. E se nós sermos cheios do Espírito Santo, isso aparenta a energia do jovem, porque nós somos renovados quando nós recebemos ao Senhor. Eu quero ser jovem todos os dias da minha vida, mesmo quando chegar aos 90 anos de idade. Eu quero ter energia para perder o controle para o Espírito e pular na minha cadeira. E eu ter energia para bradar sem microfone, os irmãos ouvirem. Glória a Deus, aleluia. Eu falo assim, o pastor é doido. Essa loucura é porque a igreja de jovem, essa loucura é porque nós somos cheios do Espírito. E os irmãos sabem, estar cheio do Espírito assemelha-se em muitos momentos a estar embriagado. A perder o estado da sobriedade. Os irmãos sabem que lá no livro de Atos não tinha jovens. Eles eram minoria. Quando você olha para os discípulos, o grupo de 120 que estava ali, eram homens maduros. Mas a Bíblia diz que quando eles foram cheios, eles
literalmente, para quem olhava, eles tinham a aparência de que estavam fora de si, 9 horas da manhã, estavam embriagados. Porque o crente cheio do Espírito Santo, os irmãos sabem, muitas vezes depois de um culto onde o Espírito Santo manifestou, nós nos sentimos um pouco ridículo, porque a irmã fez o cabelo para chegar no culto, está indo embora toda descabelada. A irmã passou o batonzinho direitinho, fez a maquiagem e está indo embora toda borrada. Não é assim? Os irmãos cheios do Espírito Santo se beijam um na face do outro. Entendeu? É meio retardado mesmo, irmãos. É um negócio fora do controle. O que é esse negócio fora do controle aqui? Os irmãos se olham um na face do outro e dizem que se amam. O que é isso, pastor? Isso é chamado uma igreja cheia do Espírito. Amém, irmãos? O nazireu é chamado para ser alguém cheio do Espírito. Ele elegeu o Espírito como fonte de alegria. Isso significa abster-se do vinho. A segunda coisa que a Bíblia diz é que ele não poderia cortar os seus cabelos. Amém, irmãos? Então, o nazireu, ele não cortava os cabelos. Todo nazireu, na palavra do Senhor, o exemplo mais evidente que nós temos na palavra de Deus de nazireu é Sansão. Pastor, esse é o único que eu conheço. Não é, não. Samuel, por exemplo, era nazireu. Os irmãos sabiam disso? Sabiam, né? Samuel, o profeta Samuel, ele foi nazireu. Então não é o único. Nós teríamos outros também. Amém? Mas o exemplo mais destacado, nós temos aqui o exemplo de Sansão. Ele não cortava os seus cabelos. Pastor, o que significa cortar os seus cabelos? Irmãos, lá no texto, onde Paulo escreve a sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 10 e o verso 14, Paulo escreve duas coisas a respeito de não cortar o cabelo, tanto para a mulher como para o homem. Ele diz assim, e eu quero que você guarde isso, porque isso é um princípio espiritual. Ele diz, olha, a mulher não deve cortar o cabelo, porque quando ela deixa o seu cabelo crescido, é como um véu. E isso é sinal de que ela tem autoridade sobre ela. Isto é, ela está casada e o desejo dela é para o seu marido. E ela vive em submissão. Isso é um princípio da palavra. Quantos entenderam? Amém? Os irmãos sabem que tem uma igreja nos dias de hoje, inclusive, que você não pode cultuar se você não vestir o véu. Amém? Também não quero falar muito sobre isso, não. Mas eu quero que você guarde esse princípio. Cabelo comprido fala de submissão. Fala submissão. E a segunda coisa que a Bíblia diz já a respeito dos rapazes é que ele falava assim. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Nós precisamos tomar isso não como algo literal, mas entender o que simboliza. Ele dizia assim, para os homens, no entanto, deixar que o cabelo cresça é desonroso. E para nós que somos nazireus no nosso tempo, precisamos entender que deixar cabelo crescer, espiritualmente falando, é disso que eu estou tratando, não estou falando de você deixar literalmente este cabelo aqui crescer. Se eu deixar o meu cabelo crescer, os irmãos vão ficar escandalizados. Meu cabelo, para começar, ele não cai, entendeu? Ele é só para cima, né? Inclusive meu cabelo não balança, irmãos. Se der uma ventania, meu cabelo cheio, ele deita. Eu já experimentei isso, Roger. O Roger está tentando fazer isso também. Muito bem. Essas duas coisas também simbolizam coisas para nós aqui. Preste atenção. Deixar o cabelo crescido simboliza estar debaixo de submissão para nós, a igreja hoje. É um símbolo de consagração. Isso significa, nós nos submetemos a Deus. Isso é o sinal de deixar cabelo comprido. Porque a figura da igreja no Novo Testamento é a figura feminina. Nós somos a noiva, nós vamos nos casar com Cristo. Ele é o noivo. Portanto, mesmo nós que somos homens, na palavra de Deus, nós somos fêmea. O Ricardo não gostou de ouvir isso, não. Mas na palavra de Deus, nós somos noiva. Eu queria ouvir só os irmãos dizendo, eu sou noiva. Mais grave ainda, vamos lá, eu sou noiva. É isso aí. Amém? Nós somos noiva. Deixar cabelo crescer, isso não significa que nós como noiva agora vamos ter todo mundo cabelo comprido.
Nem significa que não pode deixar crescer. Isso é algo que aponta para nós que nós estamos em sujeição à palavra, aos princípios de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Por outro lado, se Paulo estava escrevendo para a igreja que para o homem era um símbolo de desonra, eu também entendo que isso aponta para a igreja. Eu vou dizer, nós ministramos, acho que esse ano, uma ceia, e eu terminei dizendo isso para os irmãos. Nós precisamos entender que o nosso chamado, sim, nós vamos ser perseguidos por amor ao Senhor. Amém? Irmãos, aqui no Brasil, pouquíssimo provável qualquer de nós morra por causa do Evangelho. Mas eu quero dizer para você, se você quer ser um crente que entende a palavra de Deus, que abraça a palavra de Deus, que você quer caminhar nos princípios do Senhor, se você tem entendido que a graça que você recebeu é para que você possa ser obediente em amor ao Senhor, eu quero dizer algo para você. Você vai ser perseguido. Vão te chamar de quadrado, vão te chamar de burro, vão te chamar de retardado. São palavras fortes? São palavras fortes. Os irmãos estão escandalizados de Deus aula de púlpito? Não? Vão te ter como quadrado, obsoleto. Em algum momento alguém vai falar para você, puxa, em pleno século 21, você acredita nessas coisas? Acredita que Jesus vai voltar? Presta atenção, nosso evangelho é loucura, sim ou não? Você acredita nisso mesmo, que há um povo na terra que vai sumir? Vai tocar uma trombeta, vocês vão desaparecer? Você acredita nisso mesmo? Nós vamos ser perseguidos por causa do evangelho. Amém, irmãos? Por causa do evangelho, ouçam-me aqui, você que é jovem, você vai ser zoado na escola, vai ter zombaria sim. Se você quiser se posicionar, eu quero dizer que em muitos momentos, o posicionar-se, há algum momento que Deus vai te honrar e vai te elevar em autoridade, mas em algum momento, você se posicionar como um crente no meio da onde você está, isso implica em você pagar o preço de ser perseguido, sim ou não? Nós dizemos, Deus é um Deus de amor. As pessoas falam, Deus é um Deus de amor, então toda forma de amor. Toda forma de amor. Toda forma de amor não. No nosso meio, amor, homem, mulher, um só, depois do casamento. Que é isso? Mas você já tem 38 anos. Quem sabe alguém aí já chegou à cidade. Vai criar teia de aranha aí nas coisas. Na semana em que eu fui me casar, eu tinha 24 anos quando eu casei. Tinha um camarada, que era inclusive o Wendel, engenheiro, trabalhava comigo na agência aqui, Mateu Bey, na Caixa Econômica Federal. Ele deixou a engenharia, passou no concurso, trabalhava comigo. E eu falava, sou virgem, estou me guardando mesmo, não tem problema com isso. A única mulher que eu conheço dentro de 4 paredes é a Sueli, inclusive estou bem suprido de mulher, não tem problema com isso. Mas irmãos, esse camarada na semana do meu casamento, ele me zoava na frente de cliente. Vai com calma, hein? Não se afoba muito não, quer acabar antes. Assim, no meio do expediente. Mas eu vou falar, não, vou praticar a corte. Vai ser zombado, vai ser zoado. Se você quiser ser um cristão que vai seguir o padrão da palavra, é necessário você entender, vou ser zoado. Por quê? Porque eu tenho cabelo comprido, espiritualmente falando. Eu estou debaixo de um outro governo. Lá os padrões da terra que eu vou morar, a cultura do meu povo, a minha linguagem, aquilo que nós acreditamos. Amém? Ontem nós estávamos falando de política com um grupo de gente não crente. Aí ele falou assim, vocês viram aí, segunda-feira, quanta gente foi delatada pelo Marcelo Odebrecht. Vocês viram? Que loucura que tá. Os irmãos sabem, eu sou daqueles que perde tempo de vez em quando para ficar assistindo os trechos das audiências do Sérgio Moro e os caras, né? Vários. Aí eu ouvi de alguém que estava ali, não, mas esse é o jeito mesmo, tem que ser assim mesmo. Porque você sabe, irmãos, que ainda nos dias de hoje tem gente que tem coragem de defender o Lula.
É verdade. Eu falo assim, como pode ser retardado a esse ponto? Ah, não foi bem assim não, pastor, o que é isso? Irmãos, abriram uma conta no nome do cara, vou falar só isso para os irmãos, desculpa se eu ofender você. Colocaram à disposição 40 milhões para essa cara quiser fazer qualquer coisa. Não, mas não tem nenhuma prova que o cara foi lá sacar, quem fazia o saque era o Palocci. Ô amigo, por gentileza, não somos inteligentes, você tem uma cabeça pensante, né? Pastor, diante disso, não sabemos em quem votamos o ano que vem. Isso é um problema para nós como igreja mesmo, precisamos orar. Não desperdiça o seu voto não. Amém, irmãos? Mas nós não devemos aceitar a corrupção. Você não pode achar que é normal o acerto, o pagamento de bola. Não pode aceitar isso no ambiente de trabalho. Eu convivi com um rapaz, ele arrumou um emprego depois de muito tempo desempregado, e aí ele foi trabalhar numa empresa que entregava iogurte. E aí quando ele entregava o iogurte, ele sempre fazia uma conta como se fosse entregue uma remessa menor, como se quem carregou errado. E uma parte era vendido e o lucro ficava entre as partes, de quem ali assinou no recebimento, quem assinou a expedição, quem estava no caminhão entregando. E ele descobriu isso na primeira semana de experiência dele, e ele falou, desculpa, eu não pactuo com isso. E aí ele arrumou um problema, né, irmãos? Porque ele estava ali com 2 entregadores, ele como motorista do ônibus, todo mercado onde ele chegava para fazer a entrega tinha esse esquema, estava todo mundo acostumado com aquilo, e ele se posicionou como servo de Deus. Falou, mano, você é otário aí, com esse dinheiro que a gente ganha não dá para fazer todas as nossas partes, mas nós não pactuamos com esse tipo de coisa. Amém, igreja? Isso é ter cabelo crescido. Isso significa que eu estou sujeito à palavra de Deus. Isso também significa que eu estou pronto a ser perseguido. Pastor, esse evangelho é o evangelho que a gente prega que é um caminho estreito. Sim. Pastor, e a graça? Não era no semestre da graça? A graça é a força que Deus te dá para você conseguir percorrer esse caminho. Amém, amados? A graça é o poder de Deus para ficar firme. Sem medo de que alguém vai arrumar uma cilada, uma emboscada e vai te pôr para fora. Se o Senhor abriu a porta, só vai fechar se Ele quiser. Mas eu vou me posicionar. Amém? Isso significa ter o cabelo crescido. E a terceira e última coisa, a Bíblia diz que eles não podiam tocar em cadáveres. Amém, irmãos? Diga assim, o nazireu não tocava em cadáver. Agora, é interessante nós entendermos, até quando nós vamos em encontro, nós falamos que, preste atenção, da mesma maneira que quando você está sendo salvo, eu já disse isso aqui hoje, mas eu quero que você assimile. Da mesma maneira como quando você está sendo salvo, você está sendo liberto. Quando você está sendo salvo, você está sendo arregimentado, alistado em um exército de salvação. Amém, amados? Os irmãos sabem, muitos que se convertem em nosso meio falam assim, pastor, depois que eu me converti, fechou o cerco. Eu quero dizer para você, tem graça abundante para você vencer, mas às vezes essa é a experiência mesmo. Porque você se deu conta de que há uma guerra espiritual e essa guerra tem inimigos. Lá no encontro a gente ministra isso. Nós sabemos que o diabo, por exemplo, ele faz resistência contra o Filho de Deus. Lá na palavra do Senhor, em Mateus 4, a Bíblia nos mostra ele se apresentando diante de Jesus e tentando até o próprio Jesus. Irmãos, se o diabo tentou Jesus, que é o Filho de Deus, que não tinha pecado, que não era suscetível ao erro, que ele não iria sucumbir, o diabo não vai tentar você, negão? Lógico que vai. Tem gente que quer viver uma vida mansa e sossegada, independente de guerras. Eu quero dizer para os irmãos, o que a graça garante é que você vai ser vencedor, mas batalhas você vai travar. Amém, amados? O diabo é um dos adversários. A Bíblia também diz que a carne é um adversário. E lá na palavra do Senhor, ele diz lá no texto de Gálatas 5,17, que a carne e o espírito, eles estão em combate. Que o espírito e a carne estão confrontando um ou outro. Quer dizer, o meu espírito está pronto, a minha carne é fraca. Isso é o que Paulo escreveu aos Gálatas, está lá em 5, 16, 17. Amém?
Eles se opõem um ao outro. Eu quero fazer a vontade de Deus, a minha carne não me permite. É uma guerra constante. Mas eu vou dizer para os irmãos nessa noite que a maior guerra que nós travamos é a guerra com o mundo e com a morte que está no mundo. Diga a morte. A morte é o pior adversário de Deus. Inclusive, irmãos, a morte é o último adversário que foi vencido. Os irmãos sabem que neste momento eu estou falando da morte física, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Esse é o último adversário que foi vencido. Mas eu quero que os irmãos compreendam que é a morte espiritual. Amém? Porque a Bíblia diz o seguinte, olha, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. O que é vida abundante? Voltando àquilo que eu estou falando aqui hoje. Vida abundante é você ser cheio do Espírito. Amém? E o que é morte? Morte espiritual é você ser vazio do Espírito. Se você não sabe o que é ser vazio do Espírito, eu vou te dar uma experiência aqui para você ter, para você experimentar a morte. Sexta-feira é feriado de novo. Pega na quinta-feira e já programa o seu feriado prolongado. Vou ficar entupido na minha casa, vou encher a minha cabeça de Netflix. Você vai entender o que é morte no domingo à tarde. Aqui dentro. Quer ser cheio de morte? Os irmãos lembram do Salmo 1, que ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Você quer entender o que é morte? Faz tudo ao contrário aí. Mal-aventurado é o varão que se detém no caminho dos ímpios, que se assenta à roda dos escarnecedores e é isso aí, os irmãos falam. Ao contrário, eu não dei conta, não. Amém? Faz tudo ao contrário disso. Vai lá na roda do seu serviço, aquela roda que fica lá falando de mulher, de mulher, de mulher, de mulher, de mulher. Vai você que é homem de Deus, senta lá e fica falando de mulher, 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 mulher. Quando você sai dali, irmão, você pode não ter nem cometido pecado, mas você vai entender o que é morte. Irmã, quer entender o que é morte? Você tem aquela roda que fica falando mal dos outros, senta lá e fica lá comendo aquelas porcarias. Quando você levantar daquele lugar, isso que você sente dentro de você é morte. Os irmãos sabem, com certeza nós já tivemos aquela experiência, você chega aqui na igreja para adorar, e você fala, entrei vazio e saí mais vazio ainda. Eu vi gente se quebrantando, mas a impressão que eu tenho é que não aconteceu nada. As pessoas estavam simulando, não é possível. Isso é morte. Porque eu não tenho nenhuma percepção da graça de Deus, da unção do Senhor. Nós não conseguimos beber da vida de Deus. Isso se chama morte. Segunda-feira, em vez de ser uma segundona, que você entra cheio da vida, cheio da graça do Senhor, fala, tenho muita coisa importante para fazer, muitos desafios, pode ser que seja até uma semana difícil, mas eu sei que eu sou mais que vencedor. O que é a morte? A morte fala, segunda-feira, ai meu Deus. Isso é morte. E aí, irmão, como é que tá? Você sabe, né, pastor, na mesma peleja, isso é morte. E aí, irmão, como está a sua cela? Pastor, você sabe, né? Só o sangue do cordeiro. Isso é morte. Entendeu? Irmão, mas Jesus vai voltar. Morte. Os irmãos sabem, por mais cheio que seja o pregador, ele não tem o poder de sacudir você se você não abrir o seu coração para receber vida. Os irmãos sabiam disso? Vida é algo que você tem que comer da vida, você tem que renovar o seu coração na vida. Amém? E o nazireu é alguém consagrado, é alguém que não permite que no seu coração haja contato com a morte. Preste atenção, irmãos. Cheios do Espírito. Um homem e uma mulher, eu notei algumas coisas aqui. Tem força contra o pecado, tem força contra o diabo, contra o desânimo, contra a acusação, contra o medo com o qual nós somos ameaçados. Cheios do Espírito, nós temos força contra o desejo de desistir. Cheios do Espírito, nós temos força para
perseverar. Cheios do Espírito, nós temos poder de Deus para perseguir os sonhos que Ele tem plantado no nosso coração. Cheio do Espírito, nós temos força que se manifesta muitas vezes como estratégia para vencer essa circunstância desafiadora na qual estamos. Cheio do Espírito, nós temos força que se manifesta muitas vezes como consolo de Deus quando nós estamos diante de uma perda. Amém, igreja? Eu vejo uma coisa que mexe conosco como ser humano, é você perder alguém que você ama. Perder, despediu dele, não vai, morreu. Mas cheio do Espírito, sobrenaturalmente você vai em Deus triste, chorando. Não é que você não sente a dor, mas é que você não sente vontade de deixar a vida também. Quem está entendendo? Irmãos, nós não somos formatados para perder um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Nós vamos ter experiências de dor, sim ou não, igreja? Agora, cheios do Espírito, nós não vamos deixar de viver a vida porque perdemos. Cheios do Espírito, nós vamos encontrar consolo no Senhor. O consolo de Deus não é a ausência de dor pela perda. Quanto mais estimado era aquela pessoa para você, você vai sentir falta da pessoa. Amém? Inclusive eu digo algo para os irmãos, abrindo e fechando parênteses, nós falamos um pouco de honra esses dias atrás. Irmãos, pais é alguma coisa para você curtir em vida. Que depois que morrer, aí você vai falar, ai, era ótima mãe, ai, era ótimo pai. Irmãos, se você não curtiu em vida, irmãos, não adianta curtir na morte. Amém, amados? Curta em vida. Amém? Porque aí você também não vai ter peso na sua consciência. Estou falando para nós acordarmos nessa noite, amém? Amém? Aleluia. Cheios do Espírito, nós vamos ter a exata medida de suprimento de Deus em cada necessidade. Cheios do Espírito, nós vamos superar um abatimento que se instalou porque eu fui desiludido por uma pessoa que eu confiava muito. Amém? Cheio do Espírito, eu tenho força para crer que Deus me ama. Cheio do Espírito, eu sei que Ele me vê. Cheio do Espírito, eu sei que eu sou alvo do cuidado dEle. Cheio do Espírito, eu sei que eu preciso andar no centro da sua vontade. Cheio do Espírito, eu sei que quando eu oro, eu sou ouvido. Amém, amados? Cheio do Espírito, aleluia, eu sei que um poder tremendo está à disposição quando eu recorro a Deus. Cheio do Espírito, eu sei que certamente eu vou vencer. Eu posso não estar vendo a vitória hoje, eu posso estar enfrentando uma batalha pior da minha vida, mas cheio do Espírito eu sei que Deus é comigo. Amém, amado? É isso, cheio do Espírito. Portanto, para cheio do Espírito, o que eu estou dizendo para nós aqui nessa noite? Para sermos cheios do Espírito, longe de bebida forte, mas entendendo o que nós estamos falando, eleja o Senhor como sua alegria. Cheio do Espírito, amém? Não toque na morte, não conviva com a morte, renove o seu coração na vida abundante de Deus toda manhã, todo dia, confesse a palavra, amém, amados? E deixe o seu cabelo crescer. Deixar o seu cabelo espiritual crescer, eu estou dizendo o seguinte, olha, eleja a palavra como fiel e verdadeira, ela é a verdade, coloque-se debaixo da submissão daquilo que foi estabelecido pela palavra, e não tenha medo da perseguição que se apresenta. Amém? É dessas coisas que eu estou falando. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Sansão, a Bíblia mostrava tudo isso que eu acabei de descrever para você, mas o diabo ele está interessado em destruir você. Eu quero dizer para os irmãos como que o diabo nos ataca. O diabo ataca a nossa consagração. O diabo ataca a nossa consagração. Os irmãos estão todos aqui comigo? Eu vou encerrar em 15 minutos. Você está com a sua mente e o seu coração aqui? Presta atenção no que eu quero dizer. O diabo não tem domínio sobre você. Tem uma música do Thales. Nem tudo que o Thales escreve eu gosto, mas tem algumas coisas que eu gosto. Mas é a música que diz que eu sou blindado, eu acredito nisso. Lá no mundo os caras fecham o corpo, aqui nós já somos blindados a partir do momento que você levantou a mão para Jesus. O diabo não pode contra você. Irmãos, existe uma marca espiritual em todo filho de Deus, é o sangue do Cordeiro, que ele reveste a sua vida.
O seu coração é o propiciatório, é isso que a Bíblia diz no livro de Hebreus. O seu coração é o propiciatório. O que é o propiciatório? Pastor, o propiciatório é aquele lugar onde o sangue foi aspergido, aquela tampa que estava sobre a arca. E tudo que o mundo espiritual, os querubins que estão sobre a arca, olhando para baixo, com as suas duas asas levantadas, eles estão olhando para baixo. Antes eles enxergavam lá as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, enxergavam o maná dentro da arca. Aquilo era símbolo, por um lado, da bênção do Senhor, mas por outro lado era símbolo da maldição também. Porque o povo foi julgado, porque ele foi reprovado em tudo aquilo que Deus fez no deserto, e o povo ficou ali, sambando no meio do deserto. Amém? Mas a tampa da propiciatória ele vedava, então os querubins só podiam olhar o sangue. Saiba, no mundo espiritual, uma marca espiritual sobre você, é o sangue do Cordeiro. É a marca que te sela. Irmãos, a testemunho de irmãos, isso é real. Isso é real, preste atenção. Há testemunho de irmãos, pessoas que quiseram fazer trabalhos contra cristãos, ou alguém que se desanimou da fé e resolveu ir num centro espírita, num centro candomblé, ou alguma coisa dessa natureza. Esse povo mexe com coisa baixa mesmo. Você sabe que não dá conta de orar por crente? A pessoa convida você a se retirar, porque senão o santo nem sobe. O santo deles, né? Estou falando sobe, né? Porque não desce não, sobe porque está no inferno, né? Amém, irmãos? Sabe por que não sobe? Porque te respeita, que você é maior, que a Bíblia diz, ó, maior aquele que está em você. Pastor, então como é que o diabo nos vence? Ele nos vence quando ele rouba a nossa consagração. Amém, irmãos? É isso que o diabo rouba. Pastor, como é que o diabo rouba a nossa consagração? Os irmãos sabem. Sansão não podia beber vinho. Sansão nem podia comer uvas. Mas a Bíblia diz que ele gostava de passear e cheirar a parreira. É terrível quando o irmão no nosso meio, ele sabe que não pode fazer algo, mas ele se sente forte o suficiente para ficar caminhando no meio da parreira e cheirando as uvas. É terrível quando você sabe que você não pode se envolver com algo, mas você acha que o fato de você ser blindado é a garantia que você pode estar em determinados ambientes. É terrível quando você subestima o adversário. Porque o diabo, irmãos, o trabalho do diabo é nos levar a subestimá-lo. Porque se ele afetar a sua consagração, ele estabelece brechas na sua vida, que é por lá que elas entram. Quem está entendendo? Diga aleluia. A Bíblia também diz que Sansão, por exemplo, não podia tocar em mortos. Nós falamos aqui o que significa morte. Mas a Bíblia diz que há um momento em que ele vence um leão e ele rasga esse leão. Irmãos, o Sansão ele vencia porque ele era cheio do Espírito. Eu queria ter tempo para ler todos esses capítulos aí que eu disse para os irmãos. Mas eu quero que você saiba o seguinte, quando eu era pequeno, eu cresci dentro da igreja, né? E aí quando nós íamos falar sobre Sansão, as professoras, Laura, elas nos mostravam super-homens, né? Homens fortes, tipo Paulo, assim, ó. Malhados, né? O irmão está comendo muito pastel e está um pouquinho... Com todo respeito, Paulo. As professoras me mostravam que Sansão era fortão, era atlético, era um super-homem, um fisiculturista. Mas, irmãos, quero que você medite comigo com coisas simples que a Bíblia conta. Se Sansão fosse avantajado fisicamente, nós teríamos alguém perguntando qual é o segredo da força dele? Mas a Bíblia diz que perguntavam qual é o segredo da força dele. Irmãos, eu quero te desafiar a pensar um Sansão de 1,60 m. Amém? Carequinha, barrigudinho. Você sabe que tem gordo maçã e gordo pera. Os irmãos sabem a diferença, né? Gordo maçã é um gordo todo redondo. O gordo pera só tem barriga. Entendeu? Você pega o braço do irmão assim, você pega aqui, você está pegando o braço do irmão, ó. Mas tem aquela... É o pastor Márcio. Gordo pera, eu sou gordo pera. Né? As irmãs, às vezes, o gordo pera é o contrário, que elas acumulam aqui mais para baixo, ó.
É o gordinho pera. Mas Deus sabe, tudo isso aí é a beleza da maneira como Deus fez. Sabe que tem gente que gosta desses gordinhos pera. Eu tinha um irmão que serviu comigo tiro de guerra, ele orava por um gordinho pera. Oh, Deus. Ele gostava. Olha aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Sansão não era avantajado fisicamente. O segredo de unção, do poder de Sansão, era a sua consagração. Tanto é que, como é que ele perdeu as forças, igreja? Quando ele cortou, quando ele saiu da autoridade. E a Bíblia diz um pouco antes, então ela fala ali que Sansão rasgou um leão. Sansão era um líder de célula potente, que levava pessoas para o encontro, que consolidava a gente. Sansão é um líder que dependia do Espírito, mas ele não sabia estabelecer limites, coisas inapropriadas com as quais ele não poderia se envolver, porque ele não era desse reino. Então, como é que o diabo tentou Sansão para ele tocar na morte? Ele rasga o leão e prossegue o caminho. No dia seguinte, quando ele volta, naquele cadáver do leão morto, o próprio diabo atraiu abelhas, e as abelhas fizeram assim, ó, uma colmeia, e havia um favo de mel ali, e Sansão era todo aquele homem, aquela mulher que subestima, que não dá valor nas coisas espirituais, que acha que você pode se envolver com qualquer coisa, e isso não vai trazer consequências para a sua vida. Escuta, irmão, o diabo não pode contra você, mas se você tocar em coisa morta, você deixou a brecha para ele entrar. Quantos irmãos estão entendendo? É isso. Você sabe, Sansão não caiu nessa. Ele comeu o favo de mel, mas não tocou o leão morto. Mas ele se colocou muito próximo à morte. Irmãos, eu estou falando por meio de ilustração, mas os irmãos estão entendendo? Eu preciso que você veja onde a morte está lá dentro da sua faculdade. Eu preciso que você veja onde a morte está no círculo do seu trabalho. Eu preciso que você reconheça a morte no condomínio onde você mora. Pastor, não preciso chegar perto da morte para anunciar a vida. Não é disso que eu estou falando, filho. Estou falando de alguém que displicentemente fica lá cheirando as uvas. De alguém que está tocando o favo de mel por diversão. Ele não está realizando nada para o reino. Amém? Está displicentemente saindo da posição. O diabo não pegou Sansão na parreira, não pegou ele no animal morto, mas como ele já estava suscetível ao ataque do diabo, ele caiu com a mulher. E a Bíblia diz que essa mulher veio então cortar os seus cabelos. Aquela mulher foi a maneira como o diabo tirou ele da presença do Senhor. Então a Bíblia diz que o diabo o destruiu. É interessante porque quando nós olhamos na palavra, irmãos, tudo na palavra, ela tem significado. E aí eu quero falar algumas coisas para os irmãos aqui, nós estamos caminhando para o encerramento, mas presta atenção no que aconteceu com Sansão. A Bíblia diz, olha o que aconteceu com ele. Primeiro, ele perdeu as suas forças. Diga aí, perdeu as suas forças. É necessário nós entendermos que perder as forças para nós aqui aponta para essa força espiritual. Essa força para você prosseguir, essa força para você orar, essa força para você ler a palavra, essa força para você ir à cela, essa força para você estar no meio do povo de Deus aqui na igreja, essa força para você se consagrar. É esta força que a Bíblia diz que porque ele perdeu a consagração, ele perdeu. O diabo roubou essa força aí. Essa força de se posicionar na promessa. Deus vai fazer e acabou. Os irmãos, às vezes, Deus vai fazer, você está em fé, mas se você já não tem mais sentido essa fé, eu quero dizer, o diabo provavelmente já afetou a sua consagração em alguma coisa. Então ele roubou a sua força. Amém, amados? Segunda coisa que a Bíblia diz então é que o diabo prendeu, os filisteus levaram Sansão cativo. Amém? Então há muitos no nosso meio que apesar de terem a certa vitória que o Senhor Jesus já conquistou, ainda continuam provando jugo nas suas vidas. Não consegue se libertar em áreas do pecado. Pastor, parece que essa palavra está um pouco desconexa com o tema que nós temos falado tanto de graça. Essa palavra tem tudo a ver com graça. Sabe por quê? Às vezes nós ministramos com graça. Os irmãos, quando eu digo aqui que não é a questão do seu pecado,
Talvez você imagine que você então pode pecar displicentemente. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: o pecado não tem poder de te separar, mas se você escolher esse caminho, você está abrindo mão da sua separação. E a graça, pastor? A graça é o poder para você vencer o pecado, para você não estar subjugado por ele. Sansão perdeu a consagração e esteve preso. Terceira coisa, Sansão então perdeu a visão. Diga, perder a visão. Ele ficou cego. A Bíblia diz que os soldados furaram os seus olhos. Irmãos, quando nós estamos cegos, nós não temos discernimento espiritual. Já viu alguém que chega no líder, aquela máxima que a gente fala do crente 6 horas? 6 horas? 6 horas por mim? Porque ele não tem entendimento de que a oração dele tem tanto poder como a minha. Amém? Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: ó, pode muito em seus efeitos a oração feita por um justo. Levanta a mão, só quem é justo aqui no nosso meio. Todos nós somos justos, amém? Nós não somos justos porque somos santos, nós somos justos porque recebemos o dom da justiça, a dádiva da justiça, o presente da justiça. Somos justos porque o Senhor nos fez santo. Amém? Então, quando a Bíblia fala pode muito a oração do justo, ela está falando assim, pode muito em seus efeitos a sua oração, a oração de cada um de nós. Portanto, eu quero dizer para você, se você está passando um problema para o seu filho, quando você ora pelo seu filho, porque a Bíblia diz assim, ó, não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se você orar até o final, você vai ver o seu filho se levantando, ele vai vir para Cristo, você vai ver no nosso meio dando fruto. Sim ou não, Vilma? Sim aí, ó Vitor. Amém? Deus é bom, irmãos. Pode muito seus efeitos da oração do justo, mas aquele que perdeu a visão já não acha que tem mais nenhum poder contra o diabo. Amém? Não tem discernimento, não tem direção. E por fim, o diabo leva ele a estar no moinho como Sansão estava, fazendo o que, igreja? Dando voltas. O diabo quer levar, tudo que o diabo quer é que você perca as forças, que você seja preso, que você perca a visão e que você fique dando voltas na vida. Irmãos, eu selecionei muitas coisas para dizer para os irmãos a respeito de luta aqui para a igreja, eu quero que você fique atento. Eu já tenho dito isso, mas eu quero que você assimile, preste atenção. Se quer falar de tribulação, nós vamos falar de tribulação na Bíblia. Jó sofreu, sim ou não? 9 meses. 9 meses. Amém? Se nós olharmos para outros exemplos da palavra, nós olhamos, por exemplo, José foi traído, foi parar no cárcere, sim ou não, igreja? Mas ele governava lá. Quantos estão entendendo? Foi traído, foi parar no calabouço, mas ali ele dominava. Paulo foi preso, não é, irmãos? Mas a Bíblia diz que ele, o Paulo e o Silas, o discipulador e o líder, eles louvavam na prisão, o poder de Deus se manifestou, chacoalhou o lugar onde eles estavam louvando. Eles estavam presos, mas havia muito poder à disposição deles. Talvez você vai falar assim, pastor, o Senhor libertou o povo dele do Egito e levou para o deserto. Mas eu vou dizer para os irmãos, no deserto, enquanto o povo esteve debaixo da nuvem de Deus, enquanto o povo foi guiado pela coluna de fogo de Deus que ele providenciava, à noite e de dia, o fogo à noite, a nuvem que protegia o povo do sol, o fogo, a coluna de fogo à noite, inclusive aquecia todo o arraial. Enquanto o povo foi guiado pela nuvem, eu vou dizer as experiências do povo, presta atenção. Sem carne, oraram, vieram codornizes. Estamos com fome, maná do céu. Estamos crescendo, a roupa crescia junto. Queremos água, a rocha deu água. Está amarga, o cajado foi tocado, ficou doce. Tem um rio na frente, abre de sésamo.
Poder de Deus, está no deserto, mas tem poder de Deus. Você vai orar e vai experimentar o suprimento na medida da sua necessidade. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, se você está na graça do Senhor, a graça é o favor, é a presença de Deus. Se você permanece na consagração, você vai passar por problemas na sua vida, mas em todos eles você sempre vai ver a mão poderosa do Senhor trabalhando a seu favor. Em todas essas circunstâncias. Pastor, quando é que o povo saiu do propósito? Saiu do propósito quando fez o bezerro de ouro. Dali para frente já não tem nuvem, já não tem mais coluna de fogo. O que o povo passou a fazer no deserto? Perdeu as forças. Notaram ou não? Ficou preso no deserto. Perdeu a visão e 38 anos. Pastor, não foi 40? 2 anos debaixo da bênção de Deus. 38 anos, fazendo o quê? Dando volta. 38 anos sem sair do lugar. Irmãos, desculpa, eu não quero falar para ofender ninguém, mas eu quero te convidar a checar a sua vida. Sua vida tem estado provando o favor de Deus? Você é alguém que tem dado voltas. Se você é alguém que tem dado voltas, eu quero dizer hoje para você, aonde o diabo te parou? Na sua consagração. Pastor, mas essa é a mensagem do Deus da segunda chance? Essa é a mensagem de Deus da segunda chance, porque a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, diga aleluia. Irmãos, são muitas, eu vou terminar, mas eu quero dizer algumas coisas rapidamente, quero que você assimile isso. Tem muitas coisas poderosas a respeito da vida de Sansão que nós poderíamos ver, porque quando nós entendemos o que é o cabelo crescido, nós entendemos o que é o cabelo crescendo. Porque o cabelo crescendo, pode ser que você não tenha mais força para orar 1 hora, mas se você a partir de amanhã começar com 5 minutos, eu quero dizer, você voltou a deixar o seu cabelo crescer. Se você começar a abrir a sua Bíblia e falar, não dou conta de meditar em 5 textos, mas eu vou começar com um versículo, o que está acontecendo? Seu cabelo começou a crescer. Se você não tiver forças para louvar a Deus por todas as coisas, porque você não está vendo nada de bom na sua vida, porque você está cego, mas você vai dizer, Senhor, obrigado pelo menos porque eu sou salvo. Sabe o que está acontecendo? O seu cabelo está crescendo. Agora os irmãos sabem o que Sansão fez quando o cabelo dele começou a crescer? A Bíblia diz que então ele clama, irmãos, eu acho muito forte, porque olha o que a Bíblia fala, ele clama ao Senhor Deus. Não clama a Deus, ele clama ao Senhor Deus. Tudo isso tem significado espiritual. Por que a Bíblia diz que ele clama ao Senhor Deus? Porque ele começa a reconhecer que o Senhor é o dono da vida dele. Ao Senhor. Ele é o meu Senhor. Sansão começa a reconhecer o senhorio do Senhor. E ele começa a se arrepender, girando aquele moinho, seu cabelo crescendo. Ele começa a se lembrar que ele viveu a vida toda errada, mas ele serve a um Deus gracioso. Pai, eu fiquei todo esse semestre sem te buscar, eu estou longe do teu amor faz 1 ano, mas eu quero dizer para o Senhor que eu vim para esse culto para lembrar que o Senhor é o mesmo Deus que continua fazendo o meu cabelo crescer, e hoje eu clamo ao Senhor, eu clamo a tua graça, eu clamo a tua misericórdia, eu tenho o privilégio de chamar de Pai. Irmãos, hoje a gente tem algumas experiências em intercessão, parece que as minhas experiências são de novo convertido, quando a gente fala de graça, né? Dá a impressão que o evangelho da graça é só para o novo convertido, que é evangelho raso. Mas eu vou dizer para os irmãos, hoje eu comecei a interceder por esse culto, tive discipulado de manhã, aí eu fiz umas coisinhas, aí eu esbocei esse texto para ministrar para os irmãos, e aí eu vim aqui terminar de dar uma arrumadinha na cadeira, eu falei, vou abençoar os professores do cursão aqui, cursão de Inês, do CTL, vou deixar as salas arrumadas. Enquanto eu estava arrumada, eu estava arrumando, eu fui fazendo algumas declarações por fé a respeito de vocês, a respeito da minha vida, e eu orava dizendo assim, ó, com entendimento, Pai, oh Pai, oh Pai, porque a Bíblia diz assim, olha, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Pai, Pai. Irmãos, eu lembro que eu estava acertando ali, ó, por aquelas cadeiras onde você está sentado, é o sobrinho do Zé. Você é bem-vindo, viu? Você não veio aqui à toa, essa palavra é para você hoje. O Senhor está falando para você, eu sou o Deus da segunda chance. Amém? Estava ali,
arrumando aquelas cadeiras e falando: Senhor, Senhor é Pai. Oh, Pai. Irmãos, de repente, aquela experiência, veio um som como um vento veemente e impetuoso, sabe? De repente o poder de Deus começou a me encher. E eu comecei a sentir a graça de Deus. Até aquela hora, a oração minha era toda racional. Abençoa o povo, Senhor, sê conosco, multiplica, o Senhor sabe os alvos, nós queremos batizar 110, abençoa os líderes de igreja, abençoa, eu sei o nome de todos eles, abençoa os líderes da igreja local, os líderes de adultos, os líderes dos jovens, os líderes de criança, eu citando aqui, e os anfitriões, e Pai, sê com esse, com aquele que eu sei que está passando por essa situação, sê com a minha família, Senhor, me guarda, eu preciso do teu suprimento, Pai, 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 Pai. Chegou um momento que o dizer Pai ali com entendimento, ele veio. O Cleiton está até arrepiando lá. Você tem um poder, clamar ao Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, nós estamos falando: Senhor, eu quero deixar meu cabelo crescer de novo. Eu estou entrando novamente em submissão à Tua palavra. Eu quero andar nos Teus caminhos. Eu quero fazer o que Te agrada, Senhor. Eu sei que o Senhor pode me restaurar. Eu sei que o Senhor quer me levantar. Eu sei que o Senhor pode me usar. E a Bíblia diz que então Deus começou a ouvir a Sansão. Irmãos, é interessante as coisas que são ditas no final ali das palavras a respeito de Sansão. Porque, preste atenção, primeiro, a Bíblia diz que na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Agora, eu estou dizendo para os irmãos que tudo é espiritual, sim ou não? Obviamente Deus não quer que nós morramos. O que o Senhor está falando é o seguinte: olha, você precisa morrer espiritualmente. Morrer para o seu ego, morrer para a sua justiça própria. Se você entrar na experiência da morte, a vitória sobre os seus adversários vai ser maior do que todas as vitórias que você experimentou na vida. Morra! Morra para os seus gostos pessoais. Morra para essa inveja desgraçada que você sente do irmão da cela e nem vai lá para não ver ele. Morra por esse ódio que você está sentindo no seu coração por alguém que fez algo por você e não estava nem discernindo o que fez por você. Morra para isso. Morra para esse milindre maldito que nós sentimos uns pelos outros, que você não dá nem a mão para o irmão aqui no nosso meio. Morra, irmãos. Morra para essa falta de fé que te leva a ser um crente de mão mirrada, que não bota a mão no bolso, não dá uma oferta na igreja. Morra para a falta de fé. Morra, irmãos. Toda experiência de êxito na Bíblia começa com morte. Toda experiência de êxito na Bíblia começa com morte. Pastor, eu quero a restauração do meu casamento. Qual que é o segredo? Morra. Ah, pastor, o que é isso? É a morte. Sabe o que é a morte? A morte é o seguinte: você ficou com vontade de falar poucas e boas? Morra, não fala. Sabe o que o Senhor fala? Está se levantando como um inimigo? Ame, ore. Isso é morte, sim ou não? Não é pisar no ego? É essa morte aí que eu estou falando. Essa morte vai manifestar a vida. Os irmãos sabem, para sermos abençoados financeiramente, nós entregamos dízimos e oferta. Isso não é morte? Porque nós estamos sacrificando uma parte do nosso ordenado. Isso é morte. Os irmãos percebem isso? Relacionamento restaurado é morte. Bênção financeira é morte. E todas as áreas da sua vida é morte. Eu tenho dito para os irmãos aqui, ó, problemas emocionais. A Bíblia não fala nada de emoção. O que a Bíblia te convida é renovar sua mente. Está sofrendo porque aquilo que você pensa. Então o que você faz? Muda a sua dieta espiritual. Comece a pensar a palavra, declarar a palavra. Diga ao Senhor: eu sei que sou amado, eu sei que eu sou querido, eu sei que o teu sangue foi por mim, eu sei que o Senhor me ouve enquanto eu oro aqui. Pai. Muda, irmãos. Você está entrando na morte. Experimenta morrer um pouco do teu sono. Diminuir 10 minutinhos do teu sono, acordar um pouquinho mais cedo. Os irmãos leram os últimos capítulos do livro Pastor Denis, os últimos 2, fala de devocional, nós meditamos na célula. O que é devocional? Morte. Por que alguém vai para o devocional? Porque reconhece que não tem vida em si mesmo. Amém, irmãos? E por último, o que eu queria dizer para a igreja, que é curioso. Aleluia. Que a Bíblia diz que, ali em Juízes 16:31, que a palavra do Senhor diz que Sansão foi enterrado em Zorá e Estaol. Ele foi enterrado em Zorá e Estaol. Se você checar isso no capítulo 13, você vai ver que é exatamente o lugar
É nessas cidades onde a Bíblia diz que o Espírito passou a incitar Sansão. Sabe o que isso quer dizer? Que à medida que ele deixou o cabelo crescer, à medida que ele clamou ao Senhor, à medida que ele morreu, o Senhor restituiu ao lugar original. Eu quero orar pela igreja na noite de hoje, mas eu quero dizer algo para os irmãos. Eu quero chamar a banda já para vir aqui. Não importa, os irmãos podem subir aqui do louvor. Não importa até onde você tem achado que você tem ido distante do Senhor. Não importa. Porque o Senhor sempre está com os olhos dele sobre você. E o Senhor, ele jamais destitui um filho. Ele continua te vendo como um filho. E ele sempre está pronto. Olha aqui para mim, a banda está se preparando, olhe para mim. Essa música mesmo Deus enviou. Amém? Não importa o quanto longe você acha que foi no pecado. Não importa o quanto distante você acha que você foi de Deus. Não importa o que você tem praticado longe. Não importa se você acha que alguém no meio da igreja se desiludiu porque você prometeu, não conseguiu cumprir. Pessoas construíram expectativa, você não conseguiu corresponder. Há muita gente que se desvia das igrejas. Olha aqui para mim, por favor. O louvor já vai tocar aqui. Há muita gente que se desiludiu na igreja. A grande desilusão muitas vezes é consigo mesmo. Porque eu comecei e parei, pastor. Eu sou um sem vergonha. Digo para os irmãos, o Senhor já sabia que você ia parar. Mas mesmo assim Ele proferiu palavras a seu respeito. Amém? O Senhor está dizendo para nós essa noite, eu sou o Deus da segunda chance. Qual o segredo de se levantar então, pastor? O segredo é esse. Deixa o seu cabelo crescer, meu irmão. Restitua o lugar de consagração ao Senhor. Clame ao Senhor. Morra para você mesmo. E você vai ver o poder de Deus se manifestando, amém? Levante-se no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Nós vamos cantar todo esse cântico, amém? Deus enviou. Aleluia. O culto já está encerrando. Vou orar por você também. Depois que nós cantarmos uma vez o cântico inteiro. Queria te convidar a você oferecer o melhor louvor para o Senhor 2017. Amém? Esse louvor nosso aqui, vai ser uma oração. Vai ser um louvor de pessoas que estão dizendo, Senhor, meu cabelo vai crescer na Tua presença. Aleluia.